consigo fazer a venda da garantia que eu tenho ali por trás. Então, é um pouco dos principais conceitos que a gente acaba olhando. Não, legal, cara. E eu acho que também, é claro que, assim, eu sempre falo aqui no canal, né, assim, claro que você tem que olhar operação a operação, né, assim, óbvio. Mas, de forma geral, tem certos riscos específicos de cada setor ali dos infras, né? E como você falou, né, assim, você vai investir numa rodovia, num porto, num aeroporto, tem seus riscos específicos. Tá? Quando você vai olhar para energia, aí transmissão, geração ou distribuição, cada uma tem os seus riscos ali, mas eu acho que também a perspectiva da transmissão também acho muito legal. E, na minha opinião, é por isso que o mercado ali, às vezes, começa ali a valorizar muito, por exemplo, a Taesa, né? Ela é transmissora, inclusive eu vi que vocês estão aqui com a Taesa na carteira, né? Enfim, então você tem ali uma previsibilidade muito alta, mesmo que a Taesa, eu meio que deu uma parada de olhar ações, mas eu lembro que tinha uma dívida um pouco mais elevada, só que o mercado ainda assim não precificava muito para baixo, porque tinha uma previsibilidade tão alta, né, do contrato, que o mercado considerava ali um pouco, na minha opinião, né, um pouco mais segura, assim, então bem legal dessa perspectiva. E legal, né, que é um DNA ali do fundo em relação a isso, para quem quer ali um pouco mais, ter um zagueiro ali na carteira, né, digamos assim. Mas assim, não tem nenhum setor que vocês não investiriam de jeito nenhum, né? Assim, vocês olhariam, claro, vocês têm as suas preferências, mas dependeria da operação também, né? Ou não? Tem algum que você, Cara, não, que de jeito nenhum vou investir nunca nisso aqui? nunca é muito longe, né? Acho que isso é algo que é difícil falar com muita precisão. Acho que esses investimentos na infraestrutura social, acho que eles estão mais distantes da nossa realidade. O tipo de analista, de análise que eu preciso fazer são diferentes. Então, hoje, talvez, com o time que a gente tem, com as informações que a gente não teria capacidade de fazer, por isso a gente não faria. Mas nada nos impede de, sei lá, pense que esse mercado pode crescer muito. Pode ser que em algum momento eu sinta que existe a necessidade de a gente começar a entrar, e aí eu vou trazer uma equipe, vou treinar as pessoas, vou entender quais são os devidos processos para fazer esse tipo de investimento, e aí, eventualmente, poderia fazer parte. Então, acho que, para não te deixar sem resposta, no momento atual, com a equipe que a gente tem, talvez seja um setor que a gente teria menos demanda para entrar. Não, legal, cara. E a gente estava falando muito sobre custo-benefício de investir em infra, né, com outras palavras, mas, cara, assim, tudo tem risco, né, assim, mesmo, eu até brinco, né, que o pessoal no mercado financeiro gosta de falar que título público é o ativo livre de risco, né, mas eu brinco que nem isso, né, assim, não existe ativo no mundo livre de risco, assim. E aí eu gosto muito de pensar que o FIINFRA ele é um produto muito interessante em risco-benefício, né, custo-benefício ali, para o investidor, assim, mas eu queria saber para vocês, em relação aos próprios riscos mesmo, né? Qual que é a estratégia ali da Quineia para mitigar os riscos para o cotista, né? Você já me falou que vocês gostam muito de controlar grande parte da operação, né? Como é que funciona ali o comitê de vocês? Tem algum processo? Como é que vocês olham ali o risco dos investimentos que vocês, antes de vocês colocarem na carteira? Não, legal. Então, vamos lá. A gente tem um comitê que acontece toda sexta-feira. Então, é um comitê religioso que, faça chuva, faça sol, a gente está lá. Começa às 9h15, que é para dar tempo da pessoa atrasar um pouquinho, ligar o computador e começar. E acho que vou dividir os momentos que a gente tem dentro do comitê em dois. Antes de ter o produto, de ter a debênture, e depois que a gente tem a debênture. Então, antes de ter a debênture, a gente faz uma análise que, de verdade, demora 1 a 2 meses para ser feita, tá? Então não é algo, 2 mais 2 dá 4, então vamos embora. Não é assim. Vou dar um exemplo aqui para tentar tornar mais tangível. Eu vou olhar um campo de geração fotovoltaica. Eu vou ter que olhar o índice de incidência solar histórico dos últimos 10 anos, calcular qual que é a capacidade de geração de cada uma das placas, conseguir dimensionar qual que é o nível de eficiência, quanto que eu vou ter de perda aqui em todo esse processo. Dessa forma, eu vou chegar em qual que é a expectativa de receita que essa companhia vai ter. Eu vou ter que projetar quais são os custos que essa companhia tem, seja com salário, seja para manter toda a infraestrutura, capex que vai ser necessário fazer. E tudo isso, depois que eu faço essa conta, eu chego, tá bom, ela consegue me pagar ou não consegue? E qual é a probabilidade dela continuar conseguindo? A gente faz muito uso daquela ferramenta chamada Monte Carlo. Para quem não conhece, Monte Carlo é uma ferramenta estatística que permite que você selecione alguns tipos de variáveis que você quer olhar,
faça justamente a variação, qual que é de que banda a que banda cada uma das variáveis podem ir. Então, vou dar um exemplo. Preço da energia. Pode ir de X até Y, e dentro desse range, qual vai ser o comportamento, né? Qual que foi o histórico, pelo menos. Então, consigo introduzir todos esses dados ali dentro do meu modelo, e aí eu faço milhares de testes, centenas de milhares de testes, e chego qual que é a probabilidade de eu ter algum tipo de problema. Então, isso é uma ferramenta que demanda o nosso tipo de time de ciência de dados. Acho que isso é um negócio que eu não falei, mas cada vez mais a gente contrata pessoas boas de programação, boas de tecnologia. São aquelas pessoas que têm talvez aquele estereotipo maior de quem é de dados mesmo. E a gente acha que isso é extremamente importante para a gente conseguir automatizar nossos processos, ganhar escala. Então, esse é um primeiro momento. A partir desse momento, a gente vai para o processo de estruturação, que foi tudo que eu mencionei, e aí a gente fica naquele, e se, né? E se acontecer isso? Putz, eu preciso ter essa proteção. Mas e se acontecer isso? Então, depois eu preciso fazer essa proteção. Então, a gente sempre, por exemplo, quando a gente pega um produto que a gente chama de Greenfield, que na prática eu estou financiando um campo ali, um ativo que ainda não foi construído, ele está sendo construído. Putz, enquanto ele não tiver sido concluído, eu preciso de uma garantia que não seja o próprio projeto. Eu preciso de uma fiança bancária. Então, a gente monta tentando amarrar todas as pontas, evitando ao máximo que a gente venha a ter um problema. Depois que eu fiz isso, porque depois que deu cheque, acabou, né? Aí você está passivo ali dos erros, dos vícios que você pode ter cometido no processo de estruturação. A partir do momento que a gente gastou 2, 3 meses, passou em comitê, aprovou, tem que ser unânime. Se uma pessoa falar que não, a gente não segue com a operação. Os votantes hoje são o nosso CEO, o nosso CFO, que é o nosso head de risco, o próprio sócio Aymar, que é o gestor ali do produto, e mais 2 analistas. Então, todo mundo tem que ser um consenso para a gente topar a operação. Depois que tudo isso é feito, que a gente gosta de brincar, né? A gente não pode culpar alguém que foi o erro. Se todo mundo aprovou, é porque todo mundo tem culpa. Então, a gente vai dessa forma. E aí, depois que isso é feito, a gente começa o processo que a gente chama de monitoramento, que é tão importante quanto. Então, como eu já disse, né, a gente acompanha trimestralmente os balanços das companhias para saber como está o crédito, o que está acontecendo. A gente faz análises mensais dos dados operacionais. Então, pensa que eu financei uma geradora de eólica. Putz, quanto que ela está gerando efetivamente dentro de energia? Está de acordo com o meu modelo? Era isso que eu previa? Um campo que eu financei o crescimento, né, a construção dele. Será que ele está atingindo o quanto ele tinha de expectativa de geração de energia? Então, tudo isso vai sendo calculado ali e a gente tem o que a gente chama de covenants, que são, de certa forma, vou chamar de limitações aqui que eu imponho sobre a companhia. E eu falo assim, companhia, sua debênture só está boa comigo se você estiver me gerando X de energia. Se por um acaso cair abaixo disso, significa que você não vai ter receita suficiente para conseguir pagar a minha parcela. Então a gente consegue pôr limitações para garantir que a companhia tem que sentar com a gente antes mesmo disso acontecer. Então são um pouco dos mecanismos. A gente faz visitas presenciais aos ativos, acho que é um diferencial nosso também. E aí até convido mais uma vez, se vocês entrarem no nosso site do YouTube, no nosso canal do YouTube, buscarem lá, acho que foi no último mês, então é fácil, você não precisa descer tanto. A gente foi até a Casa dos Ventos para conhecer uma operação de geração eólica, super bacana, a gente entrou na hélice lá, se vocês souberem o nível de tecnologia que precisa ter em cada um desses ativos, é fantástico, assim. E aí, eu acho que demonstra um pouco da seriedade que a gente tem no nosso trabalho. Tem muita gente que acha que dívida empresta o dinheiro, senta em cima e reza, né? Torce para eles te pagarem. Para a gente, de longe, não é assim. Tem que estar próximo, tem que acompanhar, tem que visitar, tem que fazer cálculo, tem que fazer todo o monitoramento. Então, acho que essas são talvez as formas que a gente tem aqui de mitigar os riscos. Não, legal, cara. Acho que muito legal que você traz. E outra coisa, né? Assim, a própria parte da análise de dados e programação, que eu acho que não tem nem como, não é quase questão de sobrevivência, né? Eu acho que daqui a pouco, inclusive, vocês são sempre pioneiros, né? Mas daqui a pouco eu acho que a análise de dados e programação vai ser quase que não é nenhum diferencial mais, né? Você tem que saber ali, né? E a partir dali o seu time vai ser o diferencial com a qualidade do seu time, né? Mas com certeza, cara, acho que é o futuro e o presente, para falar a verdade, programação. E em relação também à própria operação, né, as operações do fundo, eu queria saber um pouco mais da duration, né, do fundo. Nos seus vídeos lá da Kinea, vocês falam muito sobre duration, né?